Onde é que aparece? Aqui embaixo. Lá em cima vai aparecer um número. Espera. Ali, ó, ver. Guarda. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, tudo bem, Tudo Elvira? bem? O áudio Estamos tá aí, bom? então, uma noite de quinta-feira. Tá bom o áudio aí pra ti? Tá, pra mim tá. Tá me Tá ouvindo ótimo? bem? Tudo jóia. Ah, que bacana. Então, vamos lá começar a nossa primeira live. Eu falei já um pouquinho desse novo projeto aí que eu tô construindo. E junto contigo eu já quero começar esses novos horizontes do ramo odontológico. Que bacana. A ideia é a gente estar sempre passando informações para todos os acadêmicos, formandos ou profissionais da área odontológica que estão montando o seu consultório. Pois devido a esse tempo todo aí no ramo, eu escuto muitas perguntas no decorrer, eu acredito que tu também como arquiteta deve Bastante. sentir essa deficiência que eles têm quando se formam de saber como é que é para montar tudo isso, esse novo negócio. Queria que tu te apresentasse um pouquinho aí pro pessoal. Me conta um pouquinho sobre a tua trajetória no ramo da saúde, mais pro lado da odontologia. Sim, vamos lá então. Eu sou a Adriana da A3 Arquitetura e há mais de 25 anos eu trabalho na área da saúde. E trabalhei na vigilância sanitária também, né, aprovando projetos, fiscalizando estabelecimentos. E desde que saí da vigilância, resolvi focar então em fazer projetos na área da saúde. E o que mais aparece para nós lá são as clínicas odontológicas, né? Então, né, nessa minha trajetória, assim, a gente fez muita clínica. E exatamente assim acontece conosco, né? Com o que acontece contigo. Porque todo final de semestre eu vou dar palestra nas universidades e eu vejo essa dúvida, muitos questionamentos, como é que faz, por onde começa, né? Então, isso tem sido uma constante na nossa vida, né? Quando a gente vai Sim. projetar, eles têm muitas dúvidas. Hoje, Adri, eu vou chamar de Adri porque é uma maneira mais íntima, eu acho que isso é bom. Tudo bem. O que eu percebi, assim, e o que eu venho tentando trazer de informações para esses profissionais? Que quando a gente vai montar um negócio, qualquer negócio, a gente tem que entender um pouquinho do nosso mercado e saber como a gente se posicionar. E a Exato. odontologia, o que a gente percebe nas universidades é que eles aprendem muito a parte clínica, como ser dentista, mas a gente sabe que chega lá no último ano de faculdade e muitos ficam perdidos agora entrando no mercado de trabalho. O que vão fazer, para onde vão seguir, como montar esse consultório e por onde começar tudo isso. E uma das coisas que eu sempre falo, assim, primeiramente para os alunos que conversam bastante comigo, é se eles já sabem onde eles querem montar o consultório, qual é o público que eles querem efetivamente trabalhar, se eles já têm uma noção de onde montar esse consultório e que tipo de sala que eles querem. E muitos não sabem, e tu como arquiteta deve entender que tipo, não é simplesmente achar uma sala e querer montar um consultório ali. O que tu acha que seria um ponto principal assim, para essa pessoa que vai procurar uma sala? Na realidade, a primeira coisa que deve ser feito é definir o seu público, o seu cliente, a sua persona, que a gente chama no meio digital, né? Isso. Porque isso é o que vai definir todo o resto. Se tu definir, por exemplo, assim, ó, vou trabalhar com uma clínica popular. Bom, se tu vai trabalhar com uma clínica popular, então tudo vai acontecer em função daquele perfil. O bairro onde vai se instalar, ou se é no centro, próximo ao metrô, ou a um ponto de ônibus, né? Então, tudo tem que ser de acordo com o perfil do cliente. Agora, tu vai me dizer assim, não, eu quero trabalhar com uma clínica num estágio maior, assim, em termos de financeiros, né? Falando. Então, a pessoa vai ter que escolher um bairro que esteja mais de acordo com isso, né? Que tenha estacionamento próximo, que tenha segurança, que tenha várias coisas que em determinadas clínicas não tem essa exigência.
Então, é Exatamente. importante, de primeiro, assim, definir. Ah, então eu vou trabalhar com odontopediatria, então eu estou definindo o meu público. E Sim, quando eu defino isso, eu vou trabalhar em cima disso. O que vai acontecer dentro da minha clínica vai gerar em torno dessa minha decisão. E as pessoas, quando se formam, eu percebo que elas não se dão ao trabalho de pensar nisso. Simplesmente elas abrem a clínica e começam a trabalhar. E aí é que está o erro. Porque aí exatamente. tu não definindo o público-alvo, tu não Definir consegue. exatamente aquilo que tu queres para o teu público, né? Então, assim, por exemplo, eu vou ser Exato. um odontopediatra, porém eu posso trazer outras pessoas para trabalhar comigo nessa clínica, que a gente vê bastante hoje, eles se unirem para ter todas as especialidades num local, mas em primeiro momento é ele definir qual é o público-alvo, quem é os Ex- clientes, os pacientes que eles querem trazer para dentro dessa clínica, a partir daí definir como vai ser esse consultório. Porque tu E vê no assim, momento. ó, tu faz uma clínica, por exemplo, aí tu vai atender odontopediatria. Vamos dar um exemplo nesse sentido que a gente falou sobre isso. E aí tu faz todo um estilo mais rebuscado, mais assim antigo, mais clássico, que não é atrativo para a criança que ele vai atender. Então, por isso que é importante tu definir esse público já de início, entendeu? Uhum, certo. E hoje, sim, se ele definiu o público, a gente sabe que é uma coisa que tem que pesquisar bastante, saber exatamente qual é o público que vai realmente entrar para dentro desse consultório. E aí ele escolheu uma sala. Qual é a metragem mínima que a gente precisa ter para montar uma sala clínica? Isso a gente não pensando ainda numa recepção que vai ter que ter. A gente sabe que tem muitas regras para se abrir um negócio na área da odontologia. Muitas às É, vezes não têm esse conhecimento. isso eu tenho E isso eu acho que é até. importante, né? Foi muito bom tu tocar nesse assunto, porque eu lembro que uma vez a gente atendeu, né, uma cliente, e o pai dessa cliente chegou com uma planta baixa da sala, desenhada à mão, né? E disse para mim assim: olha, a sala tem 30 metros quadrados e eu quero 2 consultórios, está aqui desenhado. E eu olhei aquilo e disse para ele: olha, não dá 2 consultórios em 30 metros quadrados. E ele: como que não dá? Está desenhado. Só que o que acontece? Arquitetura e projeto não é intuitivo, existe uma ciência por trás, né? Nós temos que pensar que ali vão equipamentos, tem a questão da ergonomia, a questão da circulação em volta dos espaços para te poder movimentar. A própria cadeira, ela tem um raio que o próprio fabricante indica que tem que ser respeitado, né? Então, não tem como tu colocar 2 consultórios de 30 metros quadrados. Daí, essa pergunta que tu me fez, a sala clínica em si é 9 metros quadrados, é a área mínima que tem que ter. E tem muita gente que não consegue entender isso. Tem que ter Exatamente. uma distância mínima de 3 metros para poder tu circular, trabalhar 12 horas na cabeça do paciente. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Então, por exemplo, assim, tu quer colocar 2 consultórios em uma sala, no mínimo ela tem que ter de 40 a 45 metros quadrados. Entende? Então, E são coisas que. isso que a gente ainda nem tocou em todas as leis que entram por trás de abrir esse consultório, que às vezes Exato. nem é só essa metragem. Por exemplo, essa semana eu ouvi muitos comentários, porque eu fiz um joguinho de perguntas, não só no Instagram, mas também por WhatsApp. E um cliente veio me perguntar sobre a questão de raio-x, e até um ponto que eu tenho tocado bastante, porque eu sei que existe muitos profissionais que não têm o conhecimento da linha de raio-x, como montar isso dentro do consultório e quais as proteções que precisam. E isso não é o acadêmico, não é aquele formando, é profissionais que já estão há 5, 10, 15 anos, às vezes, dentro de um consultório, e eles acham que é simplesmente comprar o raio-x, chegar ali e instalar. E tu, como arquiteta, provavelmente já passou muitas vezes por isso, né? Não, essa semana alguém me ligou e perguntou o que que eu faço aqui, o que que eu ponho aqui para me isolar, ele disse, né? E aí o que que eu te digo, não é isolar, a gente não tem que isolar nada, nós temos que proteger, nos proteger, é essa a palavra certa, porque na realidade não sou eu que vou dizer, nem o fabricante, nem o representante que vai dizer para ele o que que ele tem que fazer. Existe um profissional chamado físico médico, ao qual a gente passa todos os projetos e é feito um cálculo de blindagem. E as pessoas passam batido sobre isso. Tem que ser feito esse cálculo de blindagem, porque o físico vai dizer quais as barreiras e o que tu vai colocar ali. Se é barita, se é chumbo, quanto que tu vai colocar ali, se é um vidro publífero, que material tu vai colocar ali. E as pessoas desconhecem isso. E por que que é importante chamar esse físico? Quando tu vai tirar o alvará da saúde, lá nas listagens vão pedir o laudo radiométrico, né?
E quem é que emite esse laudo radiométrico? Aquele físico. Então, se ele Sim. não fez o cálculo, quando ele for lá fazer a verificação, ele não vai dar laudo nenhum. Tu vai ter que refazer. Olha o custo que é. Tu ter que desmontar, quebrar parede, desmanchar um monte de instalação para poder adequar para o físico poder dar esse laudo radiométrico. E até uma questão que é bom a gente falar, né, Adriana? Porque, assim, às vezes a pessoa resolveu que vai abrir seu consultório, já tem a sala, tá lá projetando, e resolve não colocar esse raio-x. E aí, depois de 1, 2, 3 anos, ela percebeu que perdeu pacientes. Foi até um questionamento que eu fiz também durante a semana. Perdeu pacientes por não ter esse raio-x no consultório. O paciente foi lá para resolver um problema e saiu com outro problema, porque ele teve que se deslocar, fazer esse raio-x em outro lugar, porque não tinha ali. E ele vai ter que voltar a esse consultório, se é que ele volta, pode ser que ele nem volte mais. Pode ser que não. Mas aí o dentista resolveu que quer colocar esse raio-x. Então ele vai ter que chamar esse físico médico para fazer essa avaliação dentro da sala dele e saber exatamente o que ele precisa fazer de obra ali dentro para poder instalar esse raio-x. É mais ou menos isso que tu está querendo me dizer, né? Exatamente, mas eu aconselho que se faça no início isso, né? Sim, porque sim. Se a uma pessoa que vai ele não fazer consegue, uma obra... ele não consegue o alvará sanitário, não é? Sem esse laudo. Uhum. E depois vai ter um custo de refazer tudo isso. Só para te contar uma outra história. Teve um momento que a pessoa até fez com o físico médico, tá? Ela fez, estava lá tudo direitinho, mostrando as paredes. E o pedreiro, que estava fazendo a obra, né? O mestre lá de obra, fez a parede errada. Aí a física foi lá, verificou com o aparelho dela ali, né? E viu que tinha fuga de radiação. Ela me ligou e disse o seguinte: olha, tá errado, blindaram a parede errada. Na barreira onde não precisava, blindaram. O que aconteceu? A parede que tinha que ter sido blindada era uma parede com espelho do piso ao forro, todo com bisotê. Imagina, caríssimo. Que maravilha! Teve que vir abaixo tudo isso, porque a pessoa ela não ia dar o laudo. Olha quanta aberração acontece se a pessoa não tem conhecimento disso. Então tem que fazer no início, junto do projeto, tudo isso. A blindagem, ela tem que nascer com o projeto, entende? Sim. Aproveitando até essa questão de obra, tu deu um exemplo assim fantástico. Imagina um espelho todo instalado e a pessoa tem que desmanchar tudo aquilo. E uma coisa que eu vejo muito no decorrer assim é obra na parte da hidráulica. Porque o que acontece? Eu trabalhei muito tempo com equipamentos e trabalho, e aí a gente manda lá aquela planta, onde tem uma planta do fabricante que diz o que precisa ali para ser instalada a cadeira. Porém, quem vai lá fazer essa obra, o pedreiro, o arquiteto que está envolvido, ele passou toda essa estrutura também. Mas a gente vê muitas coisas, mesmo com todo esse projeto dando errado, a obra errada. Sim. Né? E até uma coisa que deve acontecer contigo, que eu escuto, por exemplo, começou com um arquiteto, daqui a um pouco já está com outro arquiteto, daqui a um pouco já mudou o pedreiro. E eu vejo assim que às vezes até por interferência do próprio profissional ou de alguém da família que entra no meio disso, tu sente isso de dificuldade que eu sinto nessas perguntas do meu dia a dia? O que acontece é o seguinte, te pergunto, quando a gente senta na cadeira do dentista, tá? Sentei na cadeira do dentista e ele diz pra ti, olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso. A tua família tá junto pra dizer o que o dentista tem que fazer? Sim, é o profissional que tem que dizer, né? O que Entende? tem que ser feito. Então, assim, nessas horas todo mundo entende de obra. Ah, meu pai fez uma obra na minha casa, então ele entende de obra. Ah, minha mãe teve um problema aqui, não sei o quê, então ela sabe de obra. Ah, eu quero ver, eu quero dizer como é... Não. Então, assim, a gente tem que sempre procurar profissionais especializados e confiar no trabalho do profissional. Assim como eu sento na cadeira de um dentista e confio naquilo que ele está me dizendo, o mesmo tem que ser recíproco. E quando não acontece isso, dá problema do início ao fim. Sempre. Sim. Sempre. Porque ele não entende... O dentista, ele está acostumado a trabalhar com asepsia, com limpeza, com tudo branco, tudo limpo. E obra e dentista não combinam. É tudo muita sujeira. Ele quer tudo limpinho. Exato. É sujo, é pó, entende? É cano aparecendo e aquilo dá um pânico. Eu até entendo. Então eu digo para eles muitas vezes, não vão na obra. É saudável para ti não ir na obra. Deixa com a gente. Deixa que a gente acompanhe, a gente vai te passando. Se tiver uma intercorrência, a gente vai dizer. Porque toda obra dá um problema. Não existe obra que começa do início ao fim zerada.
vai acontecer alguma coisa, vai faltar material na obra, vai atrasar um fornecedor, vai... até a brigada um dia já chamaram, porque estavam fazendo barulho à noite, e os vizinhos do prédio, do segundo prédio lá, chamaram para parar a obra, porque teve barulho. Sim. Então, assim, tudo pode acontecer. E o É, que a gente tem que manter? Um equilíbrio emocional, sabe? Porque tudo dá para exatamente. resolver. Tudo dá para resolver. E o resultado é magnífico. Mas a ansiedade de todo profissional, recém-formado principalmente, é o medo do desconhecido. Então, eles têm medo... desculpa, me engasguei. Eles têm medo, assim, ó, de como é que vai ser depois. Eles têm medo, eles querem que tudo dê certo. Só que não é assim que acontece. É, Na tudo hora tem o da seu obra, tempo e o tempo certo. eu brinco sempre e digo assim, ó, quando um cliente chega na minha frente, é só entre eu e ele a conversa, certo? Na obra é eu, ele e mais 50 profissionais. Por que 50 profissionais? É o cara da obra, o cara da hidráulica, o cara da elétrica, o cara do ar-condicionado, a moça da persiana, a pessoa que vai colocar o papel de parede, é a loja que está fornecendo as luminárias, é o rapaz que vem fornecer, sei lá, o alarme. Então, assim, ó, é eu e 50. Como é que a gente vai reger essa orquestra, os dois? Não tem? A orquestra só É, tem um regente, é entende? verdade. E É aí verdade. começa o bolo. Começa o bolo até porque às vezes o profissional ele tá tão ansioso para ver aquele consultório pronto, tudo ok, maravilhoso, e ele acaba se envolvendo e se interferindo no trabalho do pedreiro, do gesseiro, da pessoa que está colocando o ar condicionado, e em vez de estar lá fazendo a profissão dele, que é ser dentista e deixar a obra andar. E é por isso que a Exato. gente vê assim obras que, por exemplo, eu programei tudo para minha inauguração ser em janeiro e ela inaugurou só em agosto, né? Quase 6 meses, 7 meses Sim, depois. E por esse monte de coisas que dá errado, ou por não contratar um profissional da área da saúde que entenda do projeto de arquitetura dentro da área da saúde, com todas essas normas que tem, do próprio o físico médico, da parte de radiologia, ou a arquitetura na parte de todas essas leis que a Anvisa traz para poder ter um alvará sanitário e abrir realmente as portas do consultório, né? Porque não é simplesmente eu botar... A gente brinca que antigamente, há uns 20 anos atrás, eu não sei quanto tempo tu tá no ramo de odonto, eu já tô há mais de 20. Então, há uns 20 anos atrás, o profissional ia lá, comprava uma cadeira, ia nas Casas Bahia, comprava um balcão pia e um tampo de inox, sim, pegava as cadeirinhas lá e da mãe, do pai e trazia para a recepção e não tinha tantas regras que nem a gente tem sim, hoje. sim. Até tinha, mas ela não era tão fiscalizada quanto é hoje. E de um tempo para cá isso mudou muito mais. Então, assim, hoje, além de toda a tecnologia, a modernidade, tudo que eu não adianta eu só querer abrir um consultório qualquer, eu não consigo mais fazer isso, né? É, Então, o que que acontece? A legislação do Brasil é uma das mais exigentes do mundo, né? É uma das mais, da saúde, assim, é incrível. E a odonto, ela cai nas graças da vigilância sanitária. Eu sempre disse, assim, como eu trabalhei na vigilância sanitária, eu fiscalizei muito consultório, muita clínica. Então, assim, com propriedade eu posso te dizer, assim, que é a menina dos olhos da vigilância, né? Porque ali, imagina tu, assim, a gente, num consultório médico, que não tem nenhum tipo de procedimento, ele não tem uma sala de esterilização, né? sim, Ele não faz procedimentos invasivos e cirúrgicos como um dentista faz. Então, assim, ó, a vigilância fica em cima de tudo, de tudo. Ela abre gaveta, ela vê o material de revestimento, ela vê que tipo de piso é, ela abre para ver a validade das esterilizações, né? De quanto tempo foi feito. Ela pede laudo de autoclave, laudo de raio-x e laudo de todos os equipamentos que precisam, né, fazer a aferição. exato, Então, exato. assim, ó, é uma exigência, assim, ó, muito severa. Eu já vi muita clínica fechar, muita clínica ficar interditada, muita clínica ter que mudar de endereço por não ser acessível. E as pessoas, elas olham o prédio bonito e às vezes assim, mas tem elevador, mas o acesso para entrar no prédio é uma escada. Então, assim, ó, Sim, se o lugar não é acessível, o lugar é que é deficiente. Então, as pessoas não têm ideia do que é tu não chamar um arquiteto para iniciar o seu negócio. E tem que ser sim. até um profissional que conheça a área da saúde, entende? Porque a pessoa que está decorando casa e que constrói casa, muitas vezes desconhece essa legislação, sabe? Então, é muito perigoso. Isso até tocando nesse ponto, é uma coisa que eu percebo bastante, que muitos pegam assim,
eu estou me formando e eu sempre pergunto quem é que vai fazer a tua obra, até para passar orientação, se é um pedreiro, ou se tem algum arquiteto ou engenheiro envolvido. E geralmente, assim, é o meu primo, é a minha tia, é o meu pai que já é. E eu vejo que é aí que dá muitos erros, porque assim, a gente sabe que para ter uma estrutura de um consultório odontológico, tem, principalmente na rede hidráulica, tem muitas coisas que se diferenciam de simplesmente eu fazer uma rede de hidráulica de uma cozinha, de um banheiro. Por quê? Porque aí vai vir aquele mau cheiro lá na recepção, depois de tudo pronto, sem saber o motivo, e o motivo tá lá na obra. E aí eu já botei um porcelanato, sei lá eu, de quanto o valor do metro quadrado e que eu vou ter que quebrar. E eu já vi isso acontecer, tu deve ter visto também, de pegar obras em andamento de outros profissionais, ou que não tinham um profissional envolvido. Então, isso eu percebo bastante. E a ideia hoje, com essas informações, é que as pessoas minimizem esses problemas no decorrer de tudo isso. E simplesmente, às vezes, muitos profissionais acham assim, eu escuto isso, mas é tão caro um projeto, ou é tanta coisa que eu vou ter que gastar que eu não vou fazer isso. Tá, mas agora eu te pergunto, caro comparado a quê? Porque eu vou te dizer assim, a pessoa gasta, em média, tá? Em torno de 200 mil, dependendo do tamanho da sala, 300 mil. Como é que eu vou confiar, né? Se eu sou profissional dentista, 200 mil a 300 mil num consultório, né? E não vou, e vou pagar R$ 1.000 por um croquis ali, um desenho que eles chamam, né? Tem que ser feito um projeto elétrico, hidrossanitário, para não ter cheiro, para não queimar nenhum equipamento, para o circuito ser bem redimensionado, sabe? Então é uma série de coisas que são assim, importantíssimas e não pode ser deixado de lado. Eu acho que não é uma economia inteligente. Sim. Sabe? Tu gasta muito mais, tu te estressa muito mais, porque tu não tem um planejamento antes de iniciar, né? Então tu já começa errado. Eu até digo que o planejamento inicial seria a gente realmente pegar, que for uma planilha do Excel, né? Se a gente não tem outro tipo de planejamento. Pega uma planilha do Excel e lista tudo. Só que muitos profissionais, às vezes, não sabem nem o que listar ali. Eles têm uma ideia, porque já foram em algum consultório, porque a própria faculdade sabe que lá tem uma cadeira, tem uma autoclave, tem um raio-x, tem um foto, os equipamentos em si. Mas eles não sabem tudo aquilo que dentro de uma recepção eu vou ter que ter todo um mobiliário, eu vou ter que ter as cadeiras, eu vou ter que ter iluminação, o ar-condicionado, o gesso. Aí a gente vai lá para a cozinha, onde vai ter uma copa e vai ter que ter um frigobar, uma copa adequada dentro também das regras da Anvisa, que a gente sabe que tem para isso. Depósito de material de limpeza. Depósito de material. Aí me perguntaram um dia, mas eu não vou lavar roupa aqui. Sim, mas onde é que tu vai enxaguar o balde com aquela sujeira que tu limpou toda a sala? Agora que a gente está em tempos de pandemia, eu estou conseguindo explicar isso para as pessoas, que nós temos que ter uma higienização e que o destino das coisas tem que ter local para isso. Eu não posso pegar um balde com água suja e desprezar na cuba ali do lavabo ou na cuba da esterilização. Não tem sentido. Se eu estou falando que nós temos que ter um ambiente asséptico, eu tenho que colocar toda a água suja num local apropriado, com tanque, balde, vassoura, material de limpeza, tudo numa salinha. Sim. Né? Que a gente chama do DML, né? Depósito de material de limpeza. Então são coisas assim que... Oi? Até perguntaram aqui agora, para que serve o DML? Precisa de um tanque nele? Isso, precisa de um tanque, né? Porque o balde, para te colocar água dentro, não tem como chegar numa pia baixinha. Então isso é uma norma da Anvisa, não sou eu que estou dizendo, né? Isso é uma exigência da Anvisa. E é incrível que todos os anos tem mais normas da Anvisa. Mas quase todo ano tem alguma regrinha a mais. Tanto que eu lembro que quando entrou a regra me veio agora na cabeça, até vou falar. Quando veio a regra do suporte para avental do raio-x. Sim. Todos diziam assim, não, eu não vou comprar isso aí. Mesmo que custe 200, 300 reais. Isso aí parece um negócio de pendurar a toalha. Eu vou seguir pendurando no braço do raio-x. Né? E é o que todo mundo fazia. E isso é proibido, né? Proibido. Então foi uma regra que entrou e que eu lembro que muitos diziam que não iam comprar e que iriam seguir pendurando no braço do raio-x. Exato. E isso é proibido. Então é uma das regras. E agora com a pandemia entrou bastante regras nas salas de esterilização, de autoclaves. Então assim, sempre está entrando coisas novas e a gente está vendo isso. E o que eu costumo falar, até
para seguir um pouco mais no assunto, porque a gente não tem um tempo enorme para falar sobre tudo, e são muitas coisas, e por isso que eu digo, a gente tem assunto e conteúdo o tempo inteiro para falar de consultório odontológico, para quem já tem consultório e para quem vai montar mais ainda. Ontem eu estava atendendo um cliente que a menina, o sonho dela era ser dentista desde pequena, e ninguém da família é dentista. E aí o pai me questionou sobre valores e preços, e todos os profissionais quase que me chamam, geralmente é para saber quanto custa. Quanto custa tudo isso? É uma dúvida que todo mundo pergunta. E aí eu sempre digo assim, que tu deve também dizer, depende, porque depende de cada profissional, que nicho ele quer atingir, que público ele vai atender, que sala ele vai ter, e aí a gente vai ter custos diferentes. E por isso exemplo, é para ti também, né? Exato. Por exemplo, assim, ó, quais os equipamentos que ele vai querer ter? Eu tenho muitos consultórios que eu fiz que não pediam bomba a vácuo, por exemplo. Né? Que eu acho assim, ó, que mesmo que tu não compre agora, tu tem que deixar a instalação pronta, porque lá para frente tu vai querer botar. Então, assim, faz a lista dos equipamentos que tu precisa. Então, tudo depende em função disso, cadeiras mesmo. Tem vários tipos de cadeiras, da mais simples e da mais top, né? Claro. Raio-x digital. O que é prioridade para você? O que é prioridade? Por exemplo, assim, eu vou querer usar pedra de um mármore importado, né? De um calacata, de um quartzo, né? Então, depende do revestimento que a pessoa vai usar. Então, isso é a primeira pergunta que fazem. Não existe projeto, não existe nada, e a pessoa quer saber quanto. Eu não sei dizer, porque depende tudo da luminária que tu vai escolher, do projeto, quantas paredes vai ter, quantas tomadas vai ter. Eu não tenho como dizer no primeiro momento, mas com um projeto em mãos a gente consegue orçar. A gente tem uma noção, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho os equipamentos e estou montando o consultório. E aí tá pronto. Não, né? Não é só equipamentos. Até uma das coisas que a gente fala sobre a questão da bomba vácuo é que muitos profissionais dizem, eu não faço cirurgia, eu não vou trabalhar na parte de buco, eu não preciso ter bomba. E a bomba vácuo, agora mesmo com a pandemia, muitas pessoas viram que ela não é para isso. Ela é um item que é importante para quem faz parte de buco e cirurgia, mas ela é um item que também é importante para todas as áreas da saúde na parte de odontologia, né? Porque ela faz com que aquela névoa que se forma em cima da face do paciente, ela não exista como existe com o sugador Venturi, que a gente chama o sugador que vem do próprio compressor pelo consultório. Então, essas coisas é desconhecido e eu sempre digo assim, o dentista não é obrigado a saber isso, até porque ele não aprendeu isso na faculdade. Sim. Mas muitos teriam que querer saber mais para poder montar já desde o início correto. O que acontece? Na universidade está tudo pronto ali, né? Então eles começam a trabalhar. Muitas coisas, e tem universidades que não têm acesso nem à esterilização, que já vem pronto, certo? Sim. Eles não larga lá o pacotinho e pega depois. E pega depois. Então, quando tu monta um consultório, além de tu ter que colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu na universidade, vem um monte de equipamento que tu não domina, não conhece, não sabe nem para quem que serve. Né? Nós estávamos falando essa semana da destiladora, né? Tem um que perguntou para mim, para que eu vou comprar destiladora? Eu compro água destilada na dentária. Né? Sendo que a destiladora se paga em pouquíssimo tempo e eu tenho água destilada dentro do consultório. Né? Dentro do consultório. E aí, assim, não tem água destilada, bota água da torneira. Me fala aí, Elvira, com a tua experiência, o que acontece com uma autoclave quando tu usa água da torneira? A autoclave ainda é um item que eu digo assim, ele tá rasgando R$4.000 e botando no lixo, às vezes, em 1 ano e meio, 2, porque a autoclave estragou. Mas sabe de um dos pontos que eu mais percebi agora, até com a pandemia? Botar a água da torneira na garrafinha PET da cadeira do dentista. Tipo, não comprei água destilada, vou botar ali. E aí a cadeira ficou parada 20, 25 dias, muitos dentistas não ficaram trabalhando, fecharam o consultório. Então aquela água, ela ficou ali naquela mangueira do equipo, ela veio com aquela sujeira, que é uma água da torneira, e quando o dentista foi lá trabalhar de novo, estava tudo entupido. E isso foi uma das coisas que os técnicos mais me falaram que aconteceu agora na pandemia. Foi por quê? Porque a água que estava ali era uma água suja, uma água que veio com resíduos, né, impurezas, por não trabalhar com água destilada, por não ter uma destiladora no consultório. Então, são detalhes do dia a dia que fazem uma grande diferença no custo fixo do consultório. E muitos não percebem isso. É por falta de desconhecimento, acredito, né? Porque desconhecimento, qual é o papel da destiladora? É deixar a água pura, né? Sem nenhum minério ali, é uma água pura. Então, assim, para autoclave, por exemplo, a água pura não vai oxidar a autoclave,
né? A cuba interna não vai estragar. Então, é por isso, assim, a gente tem que seguir com as normas do fabricante, com as regras do fabricante, para poder ter menos manutenção nos seus equipamentos. E são coisas que eu entendo perfeitamente que o dentista recém-formado jamais vai ter essa informação para tocar nem esse só consultório. o recém-formado, até o próprio consultório, o dentista mesmo, por exemplo, às vezes eles têm uma ACD, uma pessoa, uma auxiliar ali deles que faz tudo, e aí quando ela não vai, eles não sabem nem ligar o autoclave para esterilizar o material. Exatamente. Eu escuto, às vezes tem cliente que me liga para saber que a autoclave não está ligando, porque não soube ligar, né? Então, e isso realmente é uma coisa do dia a dia de consultório odontológico que eles não vão saber tudo, a gente sabe disso. Até voltando um pouquinho ali, só porque a pessoa já perguntou 2 vezes, Adriana, a questão das paredes quanto ao físico-químico, o médico. Físico-médico. Sim. Ele perguntou ali de novo sobre a questão de realmente tem que chumbar as paredes. Foi essa a pergunta. Na realidade, então, assim, ó, nós não temos competência para responder essa pergunta. Quem indica isso é um físico médico, tá? O físico médico, ele vai dizer a radiação que está indo em determinadas paredes, vai especificar que tipo de barreira que tem, e ali ele vai dizer a espessura que vai chumbo ou a argamassa baritada. Ou se tu quer ter uma transparência, se vai ser um vidro plumbífero. Mas quem indica aonde que deve ser feito isso e qual espessura é o próprio físico médico, né? A gente sabe que precisa de uma proteção radiológica, a gente entende, porque o raio-x, com determinadas repetições do exame, o profissional, ele fica exposto a isso. Então, a gente tem que fazer essa proteção. Mas quem indica é a quantidade e qual parede deve ser chumbada ou com argamassa baritada. Sim, porque ele vai lá e vai fazer essa medição dentro do consultório e vai dizer, olha, tal parede eu preciso, tal parede eu não preciso, e por aí vai. Ele que vai dar essa orientação. Isso, mas antes disso no projeto ele já indica, nenhum projeto dentro do escritório vai para a obra sem um físico médico olhar e dizer o que precisa ser feito. A obra não começa se o físico não disser, ó, aqui nessa parede vai meio milímetro de chumbo, aqui vai tanto de barita, aqui pode ser um vidro plumbífero com espessura tal. Quem indica isso é o físico. E se o físico disser que não precisa, que alguém está dizendo ali, então é ele que está testando, né? Então é ele que porque não precisa. Exatamente. Até uma coisa importante que alguns me perguntaram essa semana, quando eu falei um pouco sobre as novas tecnologias digitais aí de raio-x, que é o sensor digital, ou placa de fósforo, que é tudo muito moderno e muitos às vezes querem saber. E muitos acham que às vezes não precisa do raio-x, e sim, precisa do raio-x, precisa ter todas essas normas igual, mesmo eu não tendo aquela revelação da câmera escura. Eu tendo lá a minha imagem em 3 segundos na tela do computador, ou indo lá e fazendo num scanner. Mas eu vou ter que ter todas essas normas igual para a linha de raio-x. Então isso é importante, às vezes, a gente também comentar, que as pessoas acham que não, que vão comprar aquele sistema e vão sair trabalhando. E não é ali assim só que para funciona. complementar o que a pessoa escreveu ali, que assim, ó, se aquele físico diz que não precisa, vocês têm que chamar o mesmo físico para pedir o laudo radiométrico, tá? Porque pode ter divergência de profissionais, né? Quem sou eu aqui para dizer se esse está certo ou está errado? Então, tu tem que chamar aquele mesmo profissional, pedir o laudo para ele, porque esse documento a vigilância vai te exigir. E aí, tu tem que ter o laudo atestando que está tudo ok com a tua sala. Tá importante isso. Se ele liberar, ele deu o ok, tá ele aí tem o que dar o atestado laudo. dizendo que o laudo não precisou dessa norma. Elvira, uma coisa que a gente conversou também esses dias, né? Quem está começando tem essa dificuldade sobre sociedade, né? Isso é uma coisa bem interessante. Isso está vindo muito à tona ultimamente. As pessoas querem montar negócios juntos até para dividir os custos, né? Sim. E eu vejo assim aqui, muitos começam assim com muita alegria, porque se davam muito bem durante o curso, faziam trabalhos juntos, né? E uma coisa que eu sempre digo para eles, assim, ó, não se unem com pessoas somente por afinidade, por amizade, se unem por competências também, porque a gente tem que se dividir. Por exemplo, tem pessoas que têm competência por um determinado perfil. Eu sou mais gestora, eu sou mais administrativa, embora eu seja dentista. Eu gosto mais do marketing, eu quero aparecer mais, fazer vídeos, falar sobre os casos clínicos. Isso é importante, fazer essa divisão e buscar pessoas que te complementem, né? Outra coisa, assim, ó,
Tá, tem uma dúvida num caso clínico, isso é normal? Eu sou recém-formado, eu tenho com quem discutir. Claro. Vamos sentar aqui, vamos discutir, surgiu esse caso, vamos conversar, vamos fazer essa troca, né? Arriscar junto, sabe? Vamos dividir os custos, vamos tomar decisões juntos. Sim. Então tem muita vantagem, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas misturam, né, amizade com sociedade. E tem aquela tudo velha história que ou uma amizade pode acabar por uma sociedade ou uma sociedade pode começar e se tornar uma amizade. Ela pode ser o inverso em ambos os lados. A segunda opção é mais saudável, né? É bem mais saudável, com certeza. Mas a gente vê muitos profissionais montando hoje clínicas juntos, até porque um quer seguir uma especialidade, outro quer seguir outra especialidade, se unem e fazem aquilo acontecer. Mas é bom colocar todos os prós e contras, né, desde o início, porque realmente tem muitas coisas boas durante todo um negócio, mas tem aqueles momentos que nos limitam, que a gente não sabe como agir. Agora mesmo, na pandemia, a gente está vendo muitas pessoas dizendo assim, não, eu não vou trabalhar, eu não, de maneira alguma, e outros dizendo, não, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. E aí, numa sociedade assim, por exemplo, né, que um pode decidir que não quer trabalhar e o outro sim. E a gente tem escutado isso bastante no decorrer. Então, sociedade, eu acho que sempre as pessoas têm que avaliar bem tudo, não só as características do dia a dia, as características de intimidade, de amizade. Né? E uma coisa que eu digo assim, ó, faça um contrato, nem que seja um contrato assim, ó, a próprio punho. Porque aquilo que está escrito não é discutido. E uma coisa que a pessoa nunca, sempre esquece de fazer é dizer assim, ó, caso a sociedade se desfaça agora, o que a gente faz? O que a gente divide que está aqui, que a gente adquiriu? Como é que fica a questão financeira? Sabe? Quem responde por quem? Porque, assim, ó, quando na hora de desfazer é que começa a inimizade. Porque não está escrito, não foi combinado lá no início. E eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo aí deve concordar com isso que eu estou dizendo. Porque assim, ó, tem muita gente que já passou por isso, sabe? Então, passa tudo e até por às vezes por próprios casos clínicos. Né? Até por próprios casos clínicos. Daqui um pouco um implantodontista que faz protocolos e tudo mais, ele tem um poder aquisitivo maior de rentabilidade, e aí daqui um pouco tem ali junto um ortodontista que não é, e aí pode ser que haja até desacordos por faturamento, por N motivos, não quer dizer ou que seja só mais paciente do que o outro, né? Um atende mais que o outro, exatamente. Então, pode existir uma competição, com certeza. Essa questão. Então, isso são coisas que a gente gosta de falar, que tudo tem que entrar dentro do planejamento. Planejamento hoje é tudo. Por exemplo, assim, eu tenho certeza assim, que na faculdade eles não estudam sobre gestão. Tem alguma cadeira de gestão? Pelo menos nas faculdades onde eu dou palestra, não sei. Que eu saiba, não. Tem alguma cadeira que fala de marketing? Alguém sabe se vender? Passar orçamento para paciente, que é coisa mais constrangedora, é tanto. A maioria não sabe vender. Não sabe, Sendo que nós todos somos vendedores o tempo inteiro. Exato. Então, assim, eu não gosto de vender, eu gosto de baixar minha cabeça ali e fazer o que eu tenho que fazer com o paciente. Não, mas não é isso. Tudo tem que estudar. Tudo tem que estudar. Tá começando agora? Então, vamos lá. Estuda a gestão, estuda a contabilidade, fala com o teu contador como é que eu vou fazer. Eu tenho que tirar nota? Eu não tenho que tirar nota? Como é que eu faço meu controle de estoque? Então, assim, as pessoas saem nua e crua, sabe? Então, eu acho que o teu trabalho está sendo muito legal, Elvira, assim, ó, de trazer a realidade, né? A realidade do dia a dia. A realidade do empreendedor, né? Do empreendedor dentista. Do empreendedor dentista. Porque o que acontece? Eu sou dentista, me formei e agora eu sou dentista, vou trabalhar. E aí ele entra lá, ele tem que ser financeiro, ele tem que fazer as compras da clínica. Muitos botam a secretária para fazer, mas e será que eu vou querer pagar nesse primeiro momento uma secretária? Porque é mais um custo. Então eu vou ter um custo lá de aluguel, mais a secretária, mais o meu material do dia a dia. Ele não tem nem noção, às vezes, do que é esse custo fixo mensal para se ter um consultório aberto. Primeiramente, ele está pensando o quê? Qual é o custo para eu abrir um consultório? Mas ele não sabe qual é o custo mensal para ele manter esse consultório. Exatamente. E outras coisas que eu escuto muito assim, como que eu vou trazer paciente para o meu consultório se eu estou abrindo agora? Exato. Como? Essa é a maior dúvida. Que eu vou trazer paciente? Essa é a maior dúvida, porque assim, ó, ninguém me conhece. Será que eu vou ter paciente? É a dúvida e o medo, né? Um pânico. Eu sempre digo, quando a pessoa se forma, ela pergunta assim, e agora? Será que eu vou ter paciente? Ninguém me conhece.
sabe? Como é que eu vou me Primeiro começa vender? pela família. Atende É. toda a família. Exato. E um muitos indica o atendem outro. ainda a família de graça. Porque tá Então, começando. tá começando, então vamos lá para ter experiência, né? É. Mas como é que tu mantém isso? Né? Isso é bem Sim. normal. Só que o que a pessoa tem que entender? Ela tem que começar a estudar, porque agora eu brinco com as pessoas que me digam assim, ou tu é ponto com ou tu é ponto fora. O que quer dizer isso? Ou tu tá na mídia, tu tá aqui, como a gente está falando para os teus pacientes, contando os teus casos clínicos, os teus sucessos, e mesmo que tu não tenha feito nada, pelo menos orientando as pessoas, né? Do como ela deve ter um cuidado com a saúde bucal. Isso é o mínimo, Exatamente. né? Se um dentista não fizer isso, eu não sei como é que ele vai se mostrar, porque hoje o que acontece? Tem muita gente no mercado, muita gente, e tu tem que te diferenciar de alguma forma. Quando tu escolhe uma persona e que tu define isso e tu foca para aquele público, é muito certo que tu vai ter paciente. Agora, quando tu não faz isso, tu tá sujeito a qualquer pessoa entrar lá. Trabalha querendo atirar para tudo que é lado, que nem a gente brinca, né? Tipo assim, Exato. eu vou fazer de tudo e vou atirar para tudo que é lado, porque vai ter que cair alguém aqui na minha rede. Só que não é assim que as coisas funcionam. O mercado mudou, tá todo voltado agora para uma outra era. E as pessoas que eu escuto de dentistas mais antigos, tá ruim agora, não sei o que fazer. Por quê? Porque eles têm aquela metodologia antiga, daqueles dentistas que trabalhavam, que o paciente chegava ali e que eles viviam bem, a rentabilidade era boa. Mas mesmo assim, de todo o estudo que eu tenho feito do mercado odontológico, de tudo que eu tenho estudado em cima de todo esse mercado e o que está vindo, eu ainda digo que esse mercado ele está em evolução contínua. O mercado isso odontológico... que tu falou é o marketing da esperança. Esperar que o paciente bata na tua porta. Eu ouvi essa semana de um dentista assim, pois é, eles custam a chegar aqui, mas quando eles chegam, que eles falam comigo, eles ficam. Pô, mas só um pouquinho, ele tem que entrar aqui para te poder dizer falar sobre o teu valor. Vai para a internet, vai para a mídia, vai para o Instagram e fala sobre os casos clínicos, passa confiança, mostra o valor. Porque quando tu for passar um orçamento para o paciente, ele já vai se sentir seguro e vai fechar os olhos e vai dizer assim, não, vale o trabalho desse dentista. Vale, eu vou pagar, eu quero tratamento com ele. Tu tem que criar um desejo na cabeça das pessoas, entende? Exatamente. Até porque hoje está tudo na palma da mão. A primeira coisa que ele faz é pegar o nome ali do dentista, deslizar e saber o que é que ele faz, onde ele está e quem já falou sobre ele. Exatamente. Ninguém mais procura ou compra qualquer coisa sem pesquisar na internet para ver um histórico. Principalmente quando é a primeira vez. Então, quem está começando não tem como não fazer isso, né? Porque se tu fizer um anúncio no jornal, ninguém vai ler, porque o jornal já foi, né? Na TV, anúncios também não. Os anúncios onde acontece? Na internet, no celular. Né? E como é que pode fazer isso? É passando conteúdo, passando autoridade sobre o assunto que tu domina. Até porque a gente sabe que o marketing, aquele do QI, ele vai continuar a vida inteira, isso vai ter, que é aquela indicação boa, mas para a gente ter aquela indicação do QI cada vez mais, eu tenho que trazer mais pacientes para dentro do consultório. Isso acontece contigo, acontece comigo e acontece com todos nós. Eu vou ter mais profissionais me ligando de indicação se eu atender bem, mas para isso a pessoa tem que chegar até mim, como acontece contigo e acontece com os dentistas. Então é uma roda que ela tem que estar sempre girando e a gente tem que estar passando informação e conteúdo. Eu não sei como é que tá teu horário aí, Elvira. Pois é, estamos quase. Tem muito conteúdo para a gente falar. Foi ótimo, Adriana, essa nossa primeira live desse trabalho que eu estou começando. Eu sei que a gente vai ainda se falar muito, vai falar sobre muitas coisas. A partir de agora, eu estou tentando toda quinta-feira a gente agendar. Os próximos vai ser com profissionais da área da saúde, odontologia. Então, eu já tenho aí agendado alguns dentistas que vão estar falando do dia a dia do seu consultório, dificuldades que tiveram desde o início até hoje. E a gente vai dar continuidade, trazendo muitas coisas boas. Eu acredito que sempre que o nosso propósito é agregar, trazer evolução, a gente está junto nessa sequência. Então, é mais ou menos por aí. E eu conto contigo, Adri, para a gente fazer esse trabalho juntas. Vamos conversar mais. Obrigada pelo convite. Que bom que todo mundo que fosse montar um consultório novo pudesse ouvir um pouquinho disso. Eu acho que tem muita conversa. Para começar certo, né? Para começar certo. Exato. Então tá, era isso. Muito obrigada aí pelo teu tempo disponível pra gente. E quem esteve conosco aí também. Um forte abraço e estamos aí. Qualquer dúvida é só me chamar pelo Instagram.
Tá bom, obrigada. Beijão. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchauzinho. E aí, falei, Terminar. terminar aqui agora.